Rapaziada, só antes de vocês assistirem o vídeo, deixa eu dar um recado aqui. Cara, a Netflix é muito chata. Eu tentei postar esse vídeo aqui 2 vezes já, fiz várias edições, mas eles não deixam eu postar o vídeo de jeito nenhum. Caramba, que parada chata. A maioria das séries são da Netflix, mas você não pode usar porra nenhuma da Netflix pra fazer o vídeo. Então, fui colocando aqui algumas imagens, tá ligado? Pra ilustrar o que eu vou falar pra vocês. Então, cara, se você quer dar uma moral pra mim, tô fazendo uma lista aqui pra vocês no maior carinho, tá? É uma lista de doramas que vão deswokificar seu cérebro, beleza? Então tô fazendo aqui no maior carinho, se quiser fortalecer meu trampo. Já que a Netflix vai desmonetizar a porra do vídeo mesmo, cola lá na Leo Vibes, que é patrocinador oficial aqui do canal. Se você entrar lá na Leo Vibes, você pode dar um clique aqui em Kit, e você vai achar aqui, ó, a escolha do viajante, beleza? Aqui na escolha do viajante você vai ter os produtos que eu já comprei da Leo Vibes e que eu recomendo. Como, por exemplo, aqui, um estrogonofe de frango com arroz liofilizado. Você não sabe, os alimentos liofilizados são os que têm a maior taxa de durabilidade. Então você pode montar o seu estoque de longo prazo com alimentos liofilizados da Leo Vibes. Então tá aqui, cupom viajante, faz aí sua compra e aumente o seu estoque de liofilizados com a Leo Vibe, beleza? Valeu! Bom, então vamos lá, senhores. Nesse vídeo aqui, eu vou estar separando para vocês uma série de doramas que eu já assisti. E esse é mais um vídeo daquela série de assuntos que não tem nada a ver com o canal do Viajante, mas eu acho que tem algumas pessoas que poderiam gostar de assistir esses vídeos, beleza? Bom, assim como vocês, eu também tinha muito preconceito com dorama, porque eu pensava que era coisinha de menina e tal. E no fundo é um pouco sim, não vou mentir pra vocês. A maioria dos doramas eles saem com um contexto de relacionamento, comédia romântica e tal. Só que isso vem mudando aí nos últimos anos, principalmente depois da explosão de Round 6, tá? Então, Round 6 não está na minha lista, porque nem considero ele um dorama de tão famoso que é. Considero o dorama coisas mais nichadas. E acho que gosto muito das histórias porque elas parecem muito com coisas que vivemos aqui no Brasil. Claro, o pessoal coreano existem diferenças entre Coreia e Brasil, não tem como negar isso, mas muito do contexto coreano eu vejo que é como o Brasil ficará daqui a alguns anos, ou coisas pioradas sobre o Brasil. Ou seja, o que a Coreia tem de bom nós não temos, mas o que eles têm de ruim nós temos sim, e se não temos, estamos caminhando na mesma direção. E aqui, quando eu falo de coisas ruins da Coreia, caso você pense que a Coreia é um paraíso, pessoal, a Coreia ela tem diversos problemas, como a psicopatia das pessoas, principalmente dos jovens, leis que não punem ninguém, tá? Então eles são extremamente positivistas, eles têm muitos problemas de relacionamento, agressão familiar, agressão na escola, bullying, agressão nos relacionamentos também. É um dos países com as maiores taxas de suicídio do mundo, entre outras coisas, tá bom? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Essa aqui não é uma lista do melhor para o pior, tá? É a lista que eu fui achando aqui na ordem, tá? Então, não tem todos que eu já assisti, mas também é uma lista bem completinha para um homem que quer assistir dorama, tá bom? Vamos lá. Para começar nossa lista aqui, não poderia ser outro a não ser Cão de Caça. Isso porque Cães de Caça é uma série extremamente violenta. Qual que é o contexto de Cães de Caça? Existe uma máfia, e sim, existem máfias, tá, em todos os países, mas existe a máfia coreana. E ela é composta principalmente por agiotas. Então você está precisando de dinheiro e você vai pedir com agiota, muito parecido com o que acontece no Brasil. E a questão aqui é o seguinte: existe um garoto que ele é muito forte, ele faz muito trabalho braçal. É esse garoto que tá aqui na tela. Ele faz muito trabalho braçal e ele acaba ficando forte pelo trabalho braçal. Eu não sei se você já assistiu aí o anime chamado Ippo. É muito parecido o contexto. É um garoto que faz ali trabalho braçal, começa a ficar forte. E a mãe dele tá passando por dificuldade financeira. Chega um cara na loja dela e oferece dinheiro pra ela, tá? E ela aceita esse dinheiro, porém ela não lê as letras miúdas. E na letra miúda fala que eles vão cobrar tantos por cento de juros. A mãe dele não consegue pagar esses juros. E uma vez ele tá chegando em casa e a mãe dele tá sendo agredida pelos mafiosos. Então esse garoto, ele busca se vingar. Não se vingar, mas ele busca pelo menos proteger a mãe dele, tá? Então o negócio é bizarro de um nível que desde o primeiro episódio, o cara já tá se fudendo. Então, além de ele vir de uma família pobre, a mãe dele apanhou,
Ele apanhou, eles perderam tudo, eles estão nas mãos da máfia, ele tem que achar um jeito de sair de tudo isso, e a única coisa que ele tem é o pouco conhecimento, um amigo e o físico dele. Ele tem um bom físico e alguém vê potencial nesse físico dele e começa a ensinar ali uma arte marcial pra ele. Só que é claro, pra esse garoto peitar a máfia toda é praticamente impossível, então eles precisam ali de outras estratégias, eles precisam de fazer alguns amigos e você vai vivenciando essa jornada toda. Então, se você gosta de muita violência, de lutas que são bem realistas, cara, esse seria aí o principal dorama pra você estar assistindo pelo menos de começo, beleza? Uma coisa legal sobre o dorama é que os dois atores principais, eles são da marinha coreana e são dois protagonistas, tá? E um dos protagonistas é um boxeador profissional, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. Bom, passando para o próximo, nós temos aqui Rivalidade Amigável, tá? E Rivalidade Amigável vai ser um desses títulos bosta, onde parece que é um dorama apenas para meninas. Só que eu selecionei esse aqui para colocar na lista porque isso aqui mostra a intriga feminina. Então aqui você vai observar que tanto na Coreia quanto em diversos países do mundo, inclusive você já deve ter vivenciado na sua vida, existe essa questão da hierarquia feminina nos ambientes. Então tem aquela menina que é mais bonita, tem a menina que é popular, e isso vai gerando várias intrigas. Dentro de uma escola coreana, isso gera bullying, agressões. Então tem algumas coisas extremamente pesadas nesses doramas. E a rivalidade na Coreia passa a ser muito forte a partir do momento que todos querem entrar na mesma faculdade, que é a faculdade de Seul, só que as vagas são extremamente limitadas. E aí você começa a ver alguns padrões bizarros na sociedade, como por exemplo, a faculdade de Seul, o curso mais disputado dela é o curso de medicina. Então, os médicos que se formaram na faculdade de Seul querem que os seus filhos passem na faculdade. Os políticos também querem. Todo tipo de gente, empresário, também quer. E algumas garotas chegam ao nível de explorar o trabalho dos seus pais políticos para prejudicar as outras garotas que, em tese, são mais inteligentes do que ela. Então, é um conflito bizarro que se estende aí por diversas áreas. Tem todo tipo de agressão, todo tipo de mau caratismo. É um negócio assim que você fica enojado de ver, tá? Então, diferente de séries ocidentais, a Coreia não pega leve com as mulheres. Mostra ali face a face de como funciona o mundo das mulheres, de como elas passam a perna umas nas outras, como elas impactam diretamente ali na reputação uma da outra, e isso é uma coisa legal que eu acho que vocês deveriam ver. Bom, o próximo dorama é talvez o mais famoso aqui da lista, e é o Classe dos Heróis Fracos. E aqui o contexto é bem simples, é bullying, tá? Então a gente tem um personagem que é extremamente quieto, e ele tem um único objetivo, que eu já falei aqui várias vezes, que é passar na faculdade de Seul. Todo mundo quer passar nessa faculdade, porque se você não passa na faculdade de Seul, basicamente você é hikikomori e vai ter que puxar a cordinha. E qual que é a questão aqui? Esse garoto, embora ele queira passar nessa excelente faculdade, ele é um cara pobre. Então ele estuda em escolas ruins. E o fato dele estudar em escolas ruins faz com que ele tenha que lidar com um bullying ainda mais pesado. Então o bullying é muito pesado na escola dele. Então no primeiro episódio você já vê uma cena de agressão física que vai deixar sequelas em um dos personagens pro resto da vida. É um bullying realmente pesado. Só que diferente da maioria das pessoas, o garoto que é o protagonista da série, ele não é covarde. É que assim, pessoal, a gente tá acostumado com a historinha clichê de que os valentões vão lá, batem no cara. Os valentões vão lá, batem no cara. Aqui não. Aqui os valentões vão lá bater no cara, só que eles tomam um pau, porque esse garoto, ele tem um objetivo de entrar nessa faculdade, ele tem um objetivo de estudar, e se ele precisar, ele vai matar. Ele vai matar os valentões. É exatamente isso. Ele literalmente ele vai matar quem ficar no caminho dele. É nesse nível, tá? É nesse nível. E aí, o que acontece? Como os caras se sentem ameaçados por esse aluno, ele é um aluno quieto, mas ninguém pode mexer com ele, porque ele literalmente está disposto a matar qualquer pessoa que fique no caminho dele, eles buscam ajuda de fora. Então eles buscam a máfia
pra tentar parar o cara, entendeu? Então é uma parada que envolve família com dinheiro, envolve um bullying extremo, envolve a máfia coreana e também eles deixam claro e explícito um problema que a gente vai ver em outra série, que é o quê? Que é a falta de observação, não é falta de observação, a falta de coragem dos professores e da escola, porque eles são coniventes com o bullying. E a gente vai ver isso em uma outra série. Beleza? Bom, então, muito boa também. Também considero que você pode assistir essa aqui como a primeira. Você nunca assistiu nada? Vai nessa aqui, é a primeira. Primeira temporada excelente. A segunda só vacila no primeiro episódio. O primeiro episódio da segunda é muito ruim, mas depois ela fica boa também, beleza? Bom, depois nós temos Itaewon Class, que é a minha série favorita coreana, tá? Essa aqui é a minha favorita, não tem como. Ela mexe com muitos aspectos diferentes. Ela tem tudo que você gostaria de assistir numa novela, cara. Uma novela, não sei se vocês já assistiram novela em alguma parte da vida de você, porque a novela, ela não tem só um contexto, ela tem vários contextos, tem vários personagens, e esses personagens são muito bem trabalhados, tá? Então aqui, qual que é a ideia? Existe um cara que ele é literalmente um beta, tem um betinha, e esse betinha ele é apaixonado por uma menina. E essa menina, ela tem o sonho de ser carreirista. Então ela quer entrar numa grande empresa, quer trabalhar, quer fazer isso e aquilo. Só que ele não. Ele só quer ter um restaurante. O sonho dele é ter um restaurante. Aí o que acontece? Ele passa por um problema na vida dele, onde... Cara, não posso dar o spoiler, mas ele passa por um problema na vida dele, onde ele fica preso por 7 anos. Eu não vou contar o porquê, mas esse cara fica preso por 7 anos. E é uma baita de uma injustiça, o fato que deixa esse cara preso. E aí, quando ele sai... Olha que história foda, pessoal. O cara sai da cadeia com 25 anos, mais ou menos. Ele sai da cadeia com 25 anos. A mulher que ele gosta ainda tá solteira, ela não tá com ninguém. Porém, ela tá trabalhando num grande restaurante. Ela é vice-diretora de um grande restaurante, uma parada assim. E ele, que tinha o sonho de ter um restaurante, ele acaba de sair da cadeia. Ele não consegue emprego pra nada, porque a ficha dele tá suja e etc. Então ele se vê nessa situação, sem ninguém. A única pessoa que ele conhece é essa garota e ela já trabalha num restaurante. Numa baita rede de restaurante. Era o sonho dele. E aí esse cara tem que recomeçar do zero. Ele tem que recomeçar do zero, só que quando ele fala que vai reconstruir essa rede de restaurante, essa mulher meio que ri dele. Ela não acredita que ele vai conseguir, porque ele já tá velho, tá com a ficha suja, ele é um ex-condenado e etc e tal. Só que ele começa a tentar sozinho. Então, pra vocês terem uma noção, ele sai da cadeia, ele não sabe nem usar a internet, ele não sabe usar celular, porque ele perdeu todo o avanço tecnológico. Então, pra ele, o marketing pra ele é ainda panfleto, jornal, essas coisas. Então ele tá muito desconectado da realidade, tá muito distante do sonho dele. Aí ele começa devagar, vai trabalhando. Se eu não me engano, acho que pra ele abrir o primeiro restaurantezinho dele, o primeiro, depois de ficar 7 anos preso, ele demora 3 anos juntando dinheiro, cara. Enquanto isso, a mulher tá lá, tá ganhando dinheiro pra caralho, já é empresária. E ela, obviamente, não dá moral nenhuma pra esse cara, o Betinha. Só que aí, esse Betinha faz alguns amigos. E esses amigos são mais jovens que o Betinha. E esses amigos são muito populares, eles são influenciadores de rede social. E eles vão ajudando o Betinha através disso. Eles falam, ó, você quer que esse restaurante bombe? E a gente quer também ganhar uma grana. Então a gente usa a nossa influência pra trazer uma galera pro seu restaurante. E você paga a gente, você dá comissão pra gente. E eles vão nessa, tá ligado? Do zero mesmo. Os 3 ali estão mais ou menos fodidos. Um foi expulso da família, não tem muito pra onde ir. A outra menina é uma desordenada, mas ela é bem popular nas redes sociais. E ele é o cara que não tem nada a perder. Ele não tem nada a perder. E junta esses 3 e eles vão devagarzinho ali, tendo que lidar com toda a questão do marketing do restaurante. Aí quando chega nesse ponto, eles... Pô, já tô contando muita coisa, mas o bagulho é muito foda. Quando chega nesse ponto, a série se transforma em uma série de marketing, onde eles têm que aprender muito sobre marketing. E a série vai contando como é isso e a parada é bem realista mesmo. Então, cara, não vou contar mais. Itaewon Class é muito bom, muito bom. Tem
pouco relacionamento, pouco romance. Eu acho até que poderia ter mais, porque o relacionamento aqui é bem diferente, tá? A questão do relacionamento é bem diferente. Envolve até aspectos, como posso dizer, tabus da sociedade, né? Que é como, eu vou até falar, vou dar um spoilerzinho, que é um homem mais velho, ex-condenado com uma garota mais nova. Então é meio que um tabuzinho ali da Coreia, eles batem nessa tecla. Ou seja, de lacração aqui não tem nada, mano. De lacração não tem nada, tá ligado? Você vai achar algumas coisas, você vai achar, pô, isso aqui parece um pouco de lacração, mas quando você vai ver, na verdade, é anti-lacração. É a anti da anti-lacração, cara. Então, cara, curto demais. Então, recomendo bastante. Uma que talvez muitos de vocês não gostem, mas eu gostei e recomendo pra caralho, é Advogada Extraordinária. Aqui é bem simples o contexto. A garota, ela tem... Porra, eu sempre esqueço o nome dessa doença, cara. Deixa eu ler aqui na sinopse, que eu sempre esqueço. Ela tem espectro autista. Isso. Ela tem a doença do espectro autista. Ela é autista do segundo grau, quase do terceiro, tá? Ela é muito autista. A menina é muito autista. Só que o autismo dela dá meio que superpoderes pra ela. Então ela consegue ter memória fotográfica, ela lembra de coisas muito específicas. É basicamente o autista como nós já conhecemos. E ela vai usar essas habilidades autistas dela para conseguir vencer casos de grande importância na Coreia. Então, processos de empresa, processos de casamento, etc. Ela vai estar participando ali como uma estagiária, só que logo ela vai ganhando reconhecimento. Porém, tem o outro lado de ser autista, né? Que ela sofre preconceito pra caralho, ela tem ali as manias dela, ela tá sempre de fone, ela não gosta de barulho, enfim. Se você é um Volcel de quarto, assim como eu sou, você vai se identificar um pouco com essa garota e as dificuldades dela. Porque ela não gosta de estar perto das pessoas, mas ela tem que superar essa parada de estar perto das pessoas, de falar em público, para apresentar os argumentos ali que só ela consegue perceber, exatamente por ela ser diferente dos outros. Então, enquanto ali a maioria dos advogados pensa de uma forma, ela pensa de uma forma diferente exatamente porque ela é diferente. Tá? Então, muito interessante também. Acredito que deva existir aí muitos advogados que tenham espectro autista, né? E talvez sejam até bem-sucedidos por isso, e faz todo sentido, porque quando você tem o espectro autista no nível que essa garota aqui tem, você meio que tem essas manias, essas coisas que te fazem observar coisas que outros não estão observando. Então faz muito sentido pra mim. E a série é boa, mano. A série é boa, vale a pena. É principalmente boa pra você recomendar também, caso você não goste de assistir, pra você recomendar pra sua mãe, pra sua prima ou pra alguma mulher, porque mulher com certeza vai gostar disso aqui, cara. É muito interessante. Bom, o próximo é o Jogo da Pirâmide. O Jogo da Pirâmide é um jogo que acontece numa escola feminina. Então, uma escola só para mulheres, tá? Uma escola só para garotas do ensino médio. E essas garotas são ricas. Então, uma escola de meninas ricas na Coreia. Super comum. E o que acontece? Dentro dessa escola, existe um jogo secreto que só funciona entre as alunas. Que se chama Jogo da Pirâmide. E é exatamente o que você está imaginando. É uma pirâmide social. Então, por exemplo, se o seu pai é um advogado, um médico, um político, você tá lá em cima na pirâmide. Agora, se o seu pai é só um classe média alta da Coreia, você tá lá embaixo da pirâmide. E quanto mais embaixo da pirâmide, mais você tem que servir as outras garotas. Então, o que acontece? Entra uma garota, e ela obviamente é classe média alta, ela entra nessa escola, e as outras garotas que são mais ricas, estão no topo da pirâmide, começam a humilhar ela. Então isso aqui basicamente mostra como é a sociedade, tá? A diferença social dessas garotas, mostrando, por exemplo, que as garotas que são mais ricas, que têm mais dinheiro, elas conseguem estudar fora, elas conseguem pagar cursinho, elas não precisam cozinhar, enquanto as garotas que têm menos dinheiro, elas não conseguem ter todas essas regalias. E isso acaba impactando o desempenho delas. Porém, mostra um outro lado do jogo, onde mesmo as garotas que são ricas pra caralho e estão no topo da pirâmide, se incomodam com o fato de existir essas classes sociais.
Então, mesmo as pessoas que estão em cima são obrigadas a jogar o jogo, mas elas não gostam e tentam conspirar para destruir o jogo. Então, uma coisa muito interessante, cara. Muito interessante. Assista, vale muito a pena. Depois é o Jogo da Morte. Foi o primeiro dorama que eu recomendei e que eu assisti. O Jogo da Morte basicamente mostra a história de um cara que comete suicídio. Então ele vai direto pro inferno. E antes de ir pro inferno, antes de ser jogado no Lago de Fogo, a morte vai mostrar pra ele 12 mortes diferentes. Então ele vai ter que morrer mais 12 vezes. Só que essas mortes são na pele de outras pessoas. Por que a morte faz isso? Basicamente você já entendeu, né? A morte quer mostrar pra ele que ele não deveria ter se matado. Ele não deveria. Que ele poderia resolver os problemas dele de outra maneira. Tá? Então, basicamente essa a premissa da série. É uma série, obviamente, feita para controlar a taxa de suicídio coreana, mas ela faz todo sentido. Uma vez que você... Porque o garoto morreu. Depois que ele morre, ele percebe... Quer dizer, não é que ele percebe, a morte faz ele morrer mais 12 vezes, só que 12 vezes em situações muito piores do que a dele. Ou seja, ele se matou por algo que nem era tão sério. Tipo assim, no primeiro episódio você fala, pô, esse cara aí... Você fala, até entendo o cara, só que depois das outras mortes, meu filho, você fala, pô, a primeira morte lá e o cara nem devia ter se matado. Só pra vocês terem uma noção, pessoal, só pra vocês terem uma noção, tem uma morte que ele tem que viver e colocam ele no corpo de um recém-nascido que é abusado pelos pais. Então imagina, um recém-nascido abusado pelos pais. A morte coloca a mente do cara que se matou dentro do corpo do bebê, pra ele vivenciar isso. Pra ele perceber que a vida dele nem era tão ruim quanto a de um bebê. Não consegue nem se defender dos próprios pais que abusam dele. Então, galera, pesado, tá? Pesado. Agora, se você quiser algo mais for fun, pra se divertir, tem essa série aqui que é muito parecido com aquele anime, que é High School of Death, alguma coisa desse tipo. Essa série aqui, pessoal, basicamente, tem alguns alunos que estão numa escola, algum tipo de vírus, alguma coisa contamina as pessoas, elas viram zumbi. E é isso. É engraçado do mesmo jeito. Agora eu lembrei, é um professor. É um professor na aula de química que infecta alguém ali e a galera vira zumbi. Então é isso. É um grupo ali de 5, 6... Não, 5, 6 não. É um grupo de 10 estudantes tentando sobreviver a um apocalipse zumbi que aconteceu na Coreia. Na verdade, aconteceu na escola deles, mas já se espalhou pela Coreia. Aí mostra a questão... Tem um personagem que é um bombeiro e você consegue ver pela ótica dele. Tem um personagem que é um policial, você consegue ver pela ótica dele. Tem os personagens que são os alunos. Tem um personagem que é político, você consegue ver pela ótica do político quais medidas o Estado poderia fazer, né, para evitar tudo isso. Então é muito interessante. Mas é uma série assim, onde você vai mais curtir a experiência, do que realmente ter algo para pensar ou para refletir. Então é uma pegada um pouquinho diferente. Mas mesmo assim é muito boa, cara. Muito boa. Bom, continuando. Pousando no Amor, cara. Talvez aí o dorama mais famoso de todos os tempos, tirando o Round 6. Mas aqui falando de algo mais nichado para mulheres. Só que eu coloquei na lista por uma parada diferente. Embora você veja que o nome Pousando no Amor, isso é gay pra caralho. Tem a questão que é o seguinte. Aqui é a história de uma mulher que ela tá viajando aqui de parapente. Eu não sei exatamente o que é isso. Ela fez um salto ali, né, de parapente, paraquedas, não sei. Só que um tufão levou ela pra Coreia do Norte. E agora ela tá na Coreia do Norte. Aí mostra a vida dela na Coreia do Norte, mano. E caralho, o tanto que esses caras falam mal de comunista nessa série, velho. Eu tenho até dó dos comunistas depois dessa série, mano. Porque a mulher chega na Coreia do Norte, irmão, não tem água, não tem energia, não tem comida, eles não comem carne, e ela fica desesperada. Por quê? Porque na Coreia do Sul, ela é rica. Ela é rica na Coreia do Sul, ela é rica e famosa ainda. E na Coreia do Norte ela é uma Zé Ninguém. Quase todo mundo é um Zé Ninguém na Coreia do Norte. E aí você vê como o povo da Coreia do Norte vive, você vê o que eles comem, a série vai mostrando tudo isso na íntegra, cara. Não é que a série mostra a realidade, né? Mas acho que mostra muito próximo da realidade. Então, uma série que obviamente é cancelada. Você não vai ver esse Pousando do Amor aqui em qualquer lugar, porque isso aqui é uma crítica
brutal, uma crítica brutal à Coreia do Norte, ao comunismo. Então, cara, você deveria assistir por causa disso. O foda é que tem muita cena de romancezinho clichê, cara. Muita cena de romancezinho clichê. E aí, né, assistir sem ter uma namorada, sem ter uma esposa, sem ter alguém ali junto com você, fica um pouco mais difícil. Mas as cenas são muito legais, cara. Tem uma cena dela que o cara fala algo mais ou menos assim. Não é exatamente essas palavras, mas é mais ou menos assim. O cara é tipo um soldado, né? Um soldado coreano do norte fala que quer comer frango, algo assim. Aí ela fala, pô, vocês não comem frango aqui não? Não tem um franguinho aí? Um franguinho frito? Porque isso ela pede no delivery, tá ligado? Aí o cara fala, não, a gente não come isso há muito tempo. Aí ela fala assim pra ele, ah, fica de boa. Quando tiver, quando tiver a unificação das Coreias, eu vou pagar um pra você. Porra, quando ela fala isso, eu racho. Eu racho, porque, tipo assim, a unificação das Coreias nunca vai acontecer, tá ligado? Porra, é muito foda. Based. Aí também tem o Aprendendo a Lição, que é uma série nova, Netflix, e é a série, assim, se você é politicamente de direita, essa aqui é a que você vai mais gostar. O que aconteceu aqui? Existem as escolas coreanas, e as escolas coreanas são muito parecidas com as brasileiras. O professor sofre, o professor é xingado, o professor é humilhado, ele é totalmente desrespeitado. Os alunos e os pais estão amassando os professores, de um nível que os professores estão até cometendo suicídio. Então, um governador de extrema direita, na verdade ele é o ministro da Justiça, ele é de extrema direita, da Justiça não, que é o ministro da Segurança, não sei. Ele é de extrema direita, cara, ele é de extrema direita. E ele fala o seguinte, olha, existe uma brecha na lei e eu vou aproveitar essa brecha. Ele vai aproveitar a brecha na lei e cria uma unidade de defesa escolar. Essa unidade de defesa escolar conta com alguns militares que podem entrar na escola e militarizar essa escola. Como? Com porrada. Então, o processo é simples. Alguns alunos vão aprender ouvindo, outros vão aprender apanhando. Esse aqui é o protagonista e ele desce o cacete na criançada. E, cara, no episódio 2 é um bagulho bizarro. Por quê? Porque no episódio 2, eu vou dar um mini spoiler, no episódio 2, é uma escola de mulher. E aí ele não vai bater na menina. Óbvio que ele não vai. Mas existe militares femininas também. E a militar feminina desce o cacete nas gurias, velho. É bizarro. Mas assim, isso é mostrando que quanto mais rígida a punição, mais as pessoas fazem as coisas corretamente, cara. A falta de punição é um problema. O tema da série, Aprendendo a Lição, é a falta de punição é um problema. A falta de punição aos alunos é um problema. E eles mostram isso. Eles mostram que a falta de punição dos professores é um problema, porque tem professor filho da puta. E mostra que a falta de punição aos pais dos alunos também é um problema, porque tem pai filho da puta também, mano. E é bizarro. E o negócio é bom, velho. O negócio é bom. Então, uma série totalmente fora da caixa. E eu tenho uma suspeita que é o seguinte, pessoal. Diferente das outras séries aqui, que, por exemplo, essa aqui é uma série de zumbi. Essa aqui é uma série de advogado. Claro que a menina aqui, ela tem autismo e tal. Essa aqui é uma série que mostra conflito de garotas. Essa aqui é uma série que fala de violência. Mano, essa série aqui, ela só pode existir se a pessoa que fez a série tiver vivido essa parada, mano. Porque a série conta com muitos detalhes. Claro que muitos episódios da série, eles são baseados em casos reais. Mas é preciso, a pessoa que fez essa série, que escreveu isso aqui, é preciso que essa pessoa esteja muito inteirada de como tá funcionando a coisa. Porque basicamente, cara, se tu ficar um dia no ensino médio e tu assistir essa série aqui, tu vai falar, porra, esse cara aqui tava lá comigo dentro da sala, pô. Porque as coisas que tá acontecendo é a mesma coisa. Então, é bizarro, isso aqui é muito forte, cara. Isso aqui é muito forte. Tanto que essa aqui, ela é a série top 1 da Netflix no momento que eu tô gravando esse vídeo, cara. E é uma série nichada, é coreana. Bom, agora tem Nosso Eterno Verão. Muito interessante também, velho. Tem a parada do romance? Tem, mas aqui é um pouco mais leve. Qual que é a ideia aqui? Existe um garoto e uma garota.
Aí algum cineasta amador resolve colocar uma série de vídeos no YouTube sobre como é a vida do pior aluno da escola e como é a vida da melhor aluna da escola. Então esse é o contexto. O cara foi gravar um web documentário sobre a melhor aluna e o pior aluno e colocou esses dois para ficarem um pouco mais próximos. A melhor aluna com o pior aluno. Só que aí, o que acontece? O tempo passa e eles começam a gostar um do outro, porque eles estão convivendo ali junto e tal. Eles namoram por um tempo, só que aí, lembra, ele é o pior aluno e ela é a melhor aluna. Ela pega um rumo de vida totalmente diferente do dele. Enquanto ela vai fazer coisa relacionada a marketing, publicidade, esse tipo de coisa, o garoto, ele é meio largadão. Ele não estuda muito, ele vai trabalhar com arte. Então ele vai trabalhar com arte enquanto ela vai ser carreirista. E aí o que acontece? Quando eles chegam lá na frente, essa menina, ela tá dando a vida no trabalho. Ela tá dando a vida. E o garoto aqui, ele tá vivendo tranquilão. Por quê? Porque ele é um artista, só que ele deu certo como artista. Então ele sempre gostou de desenhar e a parada dele deu certo. Ele ficou famoso sendo um artista. Inclusive, ele ficou famoso sem aparecer. Ele é um artista que não aparece, ele só mostra a arte dele através da internet. E ele vive uma vida, assim, extremamente tranquila no interior, enquanto ela tá dando a vida lá na Big Tech. E aí ela fica pistola, né, porque ela achou que ele ia ser um Zé Ninguém, um bosta, ele era o pior aluno. E ele, o contrário, como ele foi largado, né, não sobrou nada pro Beta, agora é a vez dele de humilhar ela, e ele passa a série toda humilhando essa menina. Então, um contexto bacana de assistir. E aí você vai vendo as coisas que acontecem. Tem também umas outras coisas bem legais, como, por exemplo, uma influencer, talvez a influencer mais famosa da Coreia, se apaixona por ele, através das obras de arte que ele faz e quer descobrir quem que ele é. E ela vai atrás dele. Aí quando a menina se dá conta que ela ainda gosta do cara, e agora ele quer ele, né? Porque agora ele tá shed, agora ele tá foda, aí já não consegue mais porque a concorrência é muito grande, né? Então, porra, isso aqui é brutal, velho, é mó da hora. Bom, e pra fechar aqui a série mais satânica que eu vi até hoje da Coreia, e que muitos de vocês vão assistir essa daqui. Essa série aqui, velho, o nome diz claramente o que é, extracurricular. O que acontece? Um moleque vagabundo cria um aplicativo para conseguir ganhar dinheiro. Qual que é o aplicativo que esse vagabundo cria? Basicamente, ele faz ali um aplicativo que ele consegue conectar as meninas da escola dele com os outros caras. Então, basicamente, ele vira o cafetão das alunas da escola dele, das amigas da escola. Ele vira tipo uma espécie de cafetão. Aí as meninas faz o programa e paga para ele. E ele coordena tudo isso de casa. Tudo isso através do celular. Então, tipo assim, ele é um cara que estuda normal, só que ele tá ficando milionário. Por quê? Porque tem, através do aplicativo que ele criou, tem um monte de menina da escola dele fazendo programa. E aí, mano, é série satânica. O cara coloca as meninas pra fazer programa, velho. Satânica. E aí você já sabe, né? A parada começa a ficar tensa, porque tem menina que é agredida, tem menina que vai em lugares perigosos pra caralho, entendeu? Então, tem tudo isso. Aí a polícia começa a investigar porque que meninas tão jovens, pô, sei lá, 15 anos já estão fazendo o programa, começa a investigar isso. E aí começa a dar um monte de treta. E aí, sangue pra todo lado. E não tem muito como falar, mas essa aqui é a série mais satânica coreana que eu já vi. Não duvido que isso aqui seja um caso real, tá? Não duvido. Mas, de fato, é uma série satânica. Bom, pessoal, são as minhas recomendações de série aí pra vocês, velho. Espero que vocês gostem. Cara, se você gostar de uma, muito provavelmente você vai gostar de todas as outras, tá? Essa é uma lista aqui das melhores mesmo, mas já filtrando o que um cara gostaria de assistir. Porque tem muita série que são exclusivamente pra mulheres e poucos caras vão gostar, tá? Mas essas aqui eu sei que, porra, geral pode assistir que vai se sentir satisfeito, cara. E isso aqui dá de 1000 a 0 em qualquer tipo de conteúdo que você pode assistir aí ocidental. Porque aqui não tem cultura woke, aqui não vai falar mal de religião, aqui não vai falar mal da sua fé, aqui não vai ter lacração, não vai ter nada desse tipo. Pelo contrário, algumas dessas aqui criticam veementemente todas essas coisas que nós odiamos, beleza? Bom, e é isso. Se você gostou, deixa o like aí e vejo vocês no próximo vídeo.